Senhor, cresça. Pai querido, que o que saia da boca dele, Senhor, seja palavras do teu coração para o nosso. Pai querido, que nós possamos, Senhor, aleluia, sair daqui hoje regozijando, aleluia, sedentos cada vez mais da tua palavra. Ah, Senhor, fala conosco aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que queremos. O Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor conhece o mais profundo da nossa alma. Fala conosco, Senhor, e nos ajude a gravar a tua palavra no coração, para não pecarmos contra ti. Pai querido, nesse momento nós clamamos a ti, Senhor, aleluia, fala conosco, usa o teu servo, e nós o entronizamos em nosso meio, em mais essa noite, para que o Senhor receba para si toda a honra, glória e louvor que lhe é devido, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Glória a Deus. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Romanos, capítulo 12. Vamos ler o primeiro versículo e o versículo de número 2. O versículo número 2 é o tema. A resposta do primeiro. Vamos ler o 1 e o 2. Nós estaremos assim falando sobre os dois versículos. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede moldados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentarem. Irmãos, eu estou primeiramente agradecido a Deus por me ter trazido até aqui nesta noite, e grato a Deus e feliz pelo privilégio de mais uma vez ser o porta-voz da sua santa e bendita palavra. Minha gratidão também ao meu amigo pastor José pela oportunidade, pelo privilégio que é me concedido nesta noite. Irmãos, como nós já fomos apresentados, congregamos, servimos a Deus na cidade dos Cortes, Assembleia de Deus, Ministério do Belém também. É um prazer servir a Deus. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor nosso Deus. Já ouvimos louvores, já ouvimos palavras que alegraram com certeza os nossos corações. No meio de um século do mundo que nós estamos vivendo, é de suma importância que nós estejamos na presença de Deus em adoração. O tema escolhido, um tema muito atual, uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos atrás, e parece que ela foi escrita hoje, porque a palavra que nós estamos lendo não é qualquer palavra, é a palavra de Deus, viva e eficaz. É por isso que a palavra de Deus, cada dia, ela vai se cumprindo, porque é algo que Deus falou e transmitiu para a sua igreja. Romanos capítulo 12, onde nós lemos nesta noite, eu quero convidar a você a permanecer com a vossa atenção na palavra de Deus, me acompanhando. Nós vamos, qual é o propósito da mensagem, quais os pontos que nós vamos atingir nessa noite. Versículo 1, vamos falar da apresentação, vamos falar do culto.
No versículo 2, nós vamos falar do ponto negativo que há no versículo, do ponto positivo e a resposta de tudo isso. O versículo 2 é explicativo do versículo 1 e nós vamos trazer aqui aquilo que Deus já colocou no meu coração quando o pastor me fez o convite para estar aqui. Com certeza a gente orou, a gente buscou e o Senhor colocou no meu coração para transmitir para aqueles que estariam aqui hoje para ouvir a santa e bendita palavra de Deus. Irmãos, do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 11, Paulo vai nos apresentar, o apóstolo Paulo vai nos apresentar aquilo que Deus fez por nós. Paulo começa o capítulo de Romanos até o capítulo 11, ele vai trazer para nós aquilo que Cristo fez por nós, por mim e por você. Ele vai falar do chamado de Abraão, vai igualar o mundo inteiro sobre o pecado, que a Bíblia diz que todos pecaram e estavam destituídos, distanciados da glória de Deus. Paulo também vai falar dos frutos da justificação em Cristo Jesus, nosso Salvador. Paulo vai falar da salvação, daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Quando chega no capítulo 12, Paulo vai dizer, é mediante o que Cristo fez por vocês, Paulo está pregando, está ensinando a igreja de Roma. Ele chama de irmãos, rogo-vos, pois irmãos, são pessoas que já estão servindo a Deus. E Paulo vai apresentar no capítulo 12 e vai trazer para ele, olha, mediante tudo que Cristo fez por vocês, tudo aquilo que Cristo fez por nós, agora é necessário que vocês deem uma resposta por aquilo que Cristo fez por você. Irmãos, e o cenário de Roma, tanto de Roma como em Coríntio, não era bom. Em Roma tinha um Deus para cada gosto. Em Roma tinha entre eles um culto para cada Deus e para cada gosto. Não é diferente do nosso século que nós estamos vivendo hoje. Se você fosse um cidadão romano, você quisesse um Deus para o dinheiro, você tinha. Se você quisesse um Deus para o prazer, você tinha. É por isso que Paulo está ensinando. Rogo-vos que vos apresentei como sacrifício vivo, santo, separado, que é o vosso culto racional. Quando a Bíblia fala rogo-vos, pois, essa palavra pois, só no cristianismo você vai encontrar. Em nenhuma outra religião do mundo você encontra. Se você me perguntar a diferença, eu vou dizer é pois. Paulo está dizendo, rogo-vos, pois então, o que Cristo fez, agora vocês vão praticar. Porque eu disse que só no cristianismo tem esta palavra. Porque é somente no cristianismo que nós recebemos primeiro de cima. O cristianismo, ele vem de cima para baixo. Não se diz a respeito do que nós fizemos para adorar. Se diz a respeito do que Ele fez. Nós estamos aqui porque Ele fez primeiro. E hoje nós damos uma resposta em adoração, em louvor. Por isso que as irmãs estão cantando, louvando, orando e adorando. Porque Ele fez. Nas outras religiões, as pessoas vivem a vida inteira se esforçando para ser bom, para tentar chegar no final e receber alguma coisa de recompensa. O cristianismo não. Ele fez por mim e por você, e ainda garantiu a vida eterna. E sabemos qual é o final de tudo isso. Agora Paulo vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei o quê? É um sacrifício vivo. Quando a gente fala de sacrifício, quando a gente ouve essa palavra sacrifício, a gente pensa logo em morte, porque sacrifício está falando de morrer, está falando de morte. E Paulo fala para a gente fazer o quê? Uma apresentação.
esse sacrifício tem que ser apresentado. Paulo, quando entra no versículo 1, dando essa explicação aos irmãos de Roma, ele está voltando para o Antigo Testamento e está trazendo à mente deles, a mente de Paulo, o ensino de Paulo aqui, quando Paulo começa a ensinar, ele tem em sua mente como era feito o culto no Antigo Testamento. Quando eles iam fazer uma apresentação, quando eles iam trazer a oferta para o altar, primeiro eles faziam o quê? Apresentava, depois colocava sobre o altar, era morto e era queimado. Era uma oferta, um sacrifício morto. Hoje não. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas aquilo que estava morto recebeu vida através do sangue de Jesus. Hoje o sacrifício não é morto, mas o sacrifício é vivo, santo e agradável. Era necessário que o animal que fosse apresentado não tivesse nenhum defeito. Tinha que estar pronto para o sacrifício. Quando Paulo fala, apresentei os vossos corpos, por que Paulo está falando isso? Porque em Roma havia muito prazeres carnais e eles não valorizavam o corpo. Mas Paulo ao Coríntios vai dizer que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. Então Paulo fala, vocês têm que apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No Antigo Testamento eles apresentavam, eles faziam sacrifícios de animais mais mortos. Hoje o nosso sacrifício é vivo. Alguns sacrifícios no Antigo Testamento, ou oferenda, foram rejeitados por Deus. Não somente a oferta ou o sacrifício, mas quem estava fazendo o sacrifício. Nós temos no início de Gênesis duas ofertas, dois sacrifícios, a de Abel e a de Caim. Abel é recebido a oferta, a Bíblia diz que Abel vai no campo, cata dos melhores animais e traz. Caim faz a mesma coisa, só que vai do que ele tem e traz sobre o altar. O que estava errado na oferta ou no ofertante? Estava errado em quem estava fazendo, a entrega. Caim estava já contaminado com a geração do que vivia. Quem lê Gênesis já sabe como a situação estava. Caim estava voltado para a corrupção do mundo, do século daquele tempo. Porém Abel servia ao Senhor nosso Deus. A oferta, o sacrifício de Abel sobe como cheiro suave diante de Deus. Irmãos, enquanto nós estamos vivendo no mundo e não se moldamos aos sistemas do mundo, Deus vai continuar a receber o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia! O sacrifício de Saul. Nós temos um contraste, porque Paulo fala, apresentei o vosso corpo em sacrifício. Daí a gente vai para o Antigo Testamento e a gente lê o profeta Samuel dando uma palavra a Saul, dizendo para ele, Saul, olha, é melhor você obedecer do que sacrificar. Daí a gente lê o que Paulo está falando, a nossa mente dá uma travada, peraí. A obediência é diferente do sacrifício. O sacrifício não existe quando tem obediência. Como que a gente explica? Como que a gente vê isso? E quando a gente vai ler o capítulo 15 de 1 ou 2 Samuel, não me recordo agora, nós vamos ver o contexto da história ali. E Deus ordena para que Saul vai a uma batalha e mate todos, até os animais. E quando Saul volta, ele traz dos amalequitas algumas cabras, algumas vacas, alguns animais para serem sacrificados. Ele já fez o primeiro passo errado. Ele trouxe algo que Deus já tinha matado e trouxe para sacrificar ao Senhor. Quando ele fala para Samuel que ele escolheu os melhores animais,
Na mente de Saul era o melhor que ele tinha escolhido, mas Deus já havia rejeitado. E quando Samuel disse para Saul, é melhor obedecer do que sacrificar, o que estava acontecendo? Saul estava trazendo algo de fora para dentro, para sacrificar ao Senhor. O sacrifício vivo não diz de fora para dentro, mas de dentro para fora. É que Deus parece. Saul estava trazendo de fora para colocar sobre o altar. Sobre o altar você coloca o que está dentro de você nessa noite. Se você trouxe algo para o Senhor, coloque sobre o altar para ser queimado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. Exatamente por isso. E hoje, no século que nós estamos vivendo, no mundo que nós estamos vivendo, muitas pessoas querem trazer para o culto, para a adoração, aquilo que Deus já tirou das nossas vidas. A vida cristã, a nossa vida, ela é uma vida de renúncia. O cristianismo é tão maravilhoso que você precisa morrer para estar vivo. Todos nós aqui temos que estar mortos. Para quem? Para o mundo. O apóstolo Paulo diz assim: já estou crucificado. Se eu estou crucificado, eu estou morto. A vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Glória a Deus! Então nós estamos mortos para o sistema mundano e vivo para o Espírito Santo de Deus. Se você veio para adorar, eu quero falar um pouquinho como era o culto no Antigo Testamento. O culto do Senhor, a adoração, como era feito o culto no Antigo Testamento. Primeiro, eles tinham no culto, era a arca, a mesa dos pães. A arca, todos nós sabemos o que ela simbolizava. Era um dos utensílios do culto. A arca simbolizava a presença de Deus. Em nenhum culto podia faltar a presença de Deus. Lá no deserto, quando Moisés intercede pelo povo, o Senhor diz para Moisés: Moisés, eu não vou, a minha presença não vai mais acompanhar esse povo. Moisés vai e diz ao povo: olha, o Senhor, a presença dele não vai mais. O Senhor vai mandar um anjo acompanhar. Olha que maravilha. Deus vai mandar um anjo. Mas quando Moisés diz para o povo que Deus não vai mais, sabe o que o povo faz? Cai em choro, em pranto, porque a presença de Deus não se compara à presença de anjos. Deus é poderoso, muito mais do que nós imaginamos. O povo cai em pranto. Moisés, eu vou mandar anjo acompanhar esse povo. Moisés diz: não quero anjo, Senhor, o povo quer a tua presença. O povo quer a tua presença. O povo quer a tua presença, a tua presença. A mesa dos pães era a provisão de Deus. Tinha a arca, a presença. E onde tem a presença de Deus, tem provisão de Deus para a tua vida. A presença de Deus está aqui nessa noite, eu posso sentir. Então tem provisão, tem providência de Deus para a tua vida. Deus nessa noite está entrando com providência no teu problema, porque a presença dele está aqui nessa noite. Eu posso sentir. Glória a Deus. Outro tecido do culto eram as lâmpadas. As lâmpadas
simbolizava a direção de Deus. Também simboliza a pregação da palavra de Deus. As lâmpadas, como direção, as lâmpadas, ela era constantemente acesa e ela dava direção ao povo. E a palavra não podia faltar. Nos nossos cultos hoje, no século que nós estamos vivendo, não pode faltar o fogo do Espírito Santo de Deus na minha vida e na tua vida, para que não percamos a direção. E não pode faltar a palavra de Deus. O princípio não muda. Os princípios continuam os mesmos. Nós vivemos num século de inovação. O versículo que nós vimos não diz para renovar, mas diz para renovar o que? A nossa mente, o nosso entendimento. Do que? Da palavra de Deus. Terceiro testigo do culto, o incenso, o local das intercessões pelo povo. Tudo que eu estou falando aqui é símbolo do Antigo Testamento, que hoje nós temos realmente a presença de Deus em nosso meio. O incenso, as intercessões pelo povo. É interessante que no Antigo Testamento só o sumo sacerdote poderia interceder pelo povo. Hoje não. Hoje nós temos, hoje cada um de nós, o véu do templo, como eu disse, ele foi rasgado de alto, não de baixo, de alto a baixo, e deu para você e para mim a entrada no trono da graça. Aleluia! Glória a Deus! As intercessões continuam. Eu ouvi vários pedidos de orações. Sabe o que é isso? É intercessões um pelos outros. E as orações, você já notou que pouco a gente ora pela gente? Quando a gente dobra o joelho para orar, a gente vai orar por quem? Por um filho. A gente vai orar por um pastor. A gente vai orar por um parente. A gente vai orar por um irmão. A gente está intercedendo. Não pode faltar nos nossos cultos e nas nossas vidas a intercessão. Quarto, diz assim. E quarto diz, o altar. O altar era, no Antigo Testamento, o lugar do derramamento de sangue para a remissão dos pecados. O altar não podia faltar. O animal era apresentado, morto e queimado, e subia a oferta com um cheiro suave na presença de Deus. Isso no Antigo Testamento. Chegou um dia, Aleluia, que Deus, nosso Pai, enviou Cristo Jesus. glória a Deus. O Antigo Testamento era apenas um símbolo, um sacrifício. E havia um altar onde ele sacrificava. E o Senhor Jesus Cristo, como símbolo no Antigo Testamento, na Nova Aliança, ele foi um cordeiro que foi morto na cruz do Calvário. Um altar onde ele foi sacrificado. O altar em que Cristo se deitou e foi oferecido um cordeiro sem pecado para um povo que estava igualmente no pecado e destituído da glória de Deus. Lá na cruz do Calvário, o sangue de Jesus Cristo foi derramado para que eu e você nessa noite pudéssemos adorar e glorificar o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agora, o que é mais maravilhoso para a nossa fé? A Bíblia diz que com Ele nós morremos. Mas quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos. Glória a Deus. Precisamos morrer para o mundo. E em Cristo nós ressuscitamos. Mas a Bíblia diz também que como Cristo passou as suas aflições, nós também passaremos.
Mas como Cristo reina, um dia nós com Ele também reinaremos. Glória a Deus, glória a Deus. É só esse Deus que pode nos dar esta alegria. Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Essa palavra misericórdias, ela está no plural, e poucas vezes você vai encontrá-la no plural. Por que Paulo está se referindo às misericórdias de Deus? Exatamente pelo que ele fala do capítulo 1 ao capítulo 11. Deus teve misericórdia quando chamou Abraão. Deus teve misericórdia com o mundo caído. Deus teve misericórdia quando enviou o seu Filho. Deus teve misericórdia quando nos justificou. Quando Deus, antes do sacrifício de Cristo, antes de você levantar sua mão, se converter e aceitar Jesus Cristo, você estava morto. A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai, embora tem muita gente que diz que vai, mas ninguém vai ao Pai se não for por quem? Por Jesus Cristo. Antes do sacrifício de Cristo, ou antes de nós termos essa reconciliação, a Bíblia nos diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus. A Bíblia diz também que nós estávamos mortos. É difícil a mente humana chegar a esse entendimento. Nós estávamos mortos para Deus, porque estávamos vivos no pecado. Para que nós estivéssemos vida, alguém precisava morrer para nos dar vida. Efésios capítulo 2 diz assim: e Ele nos deu vida, estando nós o quê? Mortos em nossos pecados e deleite. Então, para que nós estivéssemos aqui hoje, ouvindo essa palavra e oferecendo um sacrifício vivo diante de Deus, alguém teve que morrer pelos nossos pecados. Hoje Deus olha para a igreja dele e Cristo Jesus é quem nos apresenta ao Pai. Jesus diz: Pai, aqui está a igreja e eu ressuscitei. Aleluia! No Antigo Testamento era o sumo sacerdote que apresentava as ofertas. Hoje nós chegamos a Deus através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. O profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: conta o sofrimento, é uma profecia messiânica, e diz que o Senhor Jesus, ele olharia e teria prazer no trabalho das suas mãos. Cada vez que eu olho aquele versículo, a minha alma salta de alegria. Sabe por quê? Hoje Jesus Cristo olha para a igreja aqui da cidade de Jaú, ministério do Belém, e vê o sacrifício seu lá na cruz, teu efeito na minha vida e na tua vida. E hoje nós podemos levantar as nossas mãos e entrar no altar de Deus como um sacrifício vivo, santo, separado do mundo. Nós não precisamos trazer nada de fora, como Saul queria fazer para a adoração. Nós temos dentro de nós a essência da adoração a Deus. Adoramos Ele porque Ele fez. Adoramos Ele porque Ele morreu pelos nossos pecados. Glória a Deus. O nosso mundo continua sendo santo, separado. Quando Paulo fala para os irmãos de Roma, apresentar santo é separado. Apresente os vossos cultos separados
dos outros rituais que existem em Roma. Existiam muitos cultos na linguagem deles a deuses, mas Paulo está dizendo: o vosso culto tem que ser separado, porque não há outro Deus igual ao que vocês servem. Vamos para o versículo 2. E não sede moldado, e não sede conformado com o mundo. Essa palavra conformado, ela tem o seguinte significado: não entre, literalmente, não entre no esquema do mundo. É isso que esta palavra está dizendo. Não modeis ou não se conformeis, como tem alguma versão, está dizendo: não entre no esquema do mundo. E eu quero te mostrar, no capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo, eu não vou ler, depois você lê, versículo 10 e 11, Paulo diz para nós tomarmos cuidado para não sermos subterfugiados por Satanás. O que isso quer dizer? Paulo está dizendo: tome cuidado para que vocês não sejam vencidos, derrotados, para que ele não entre na sua falta de conhecimento. E Paulo ainda diz no versículo 11: não despreze as astúcias de Satanás. Satanás, o inimigo de nossa alma, ele não muda a sua estratégia, e sempre ele vai aparecer para nós uma coisa que parece verdade. E algo que parece verdade não é verdade, é uma mentira. E sempre ele vai trazer para nós uma apresentação do quê? Da palavra de Deus. Ele sempre vai usar isso. Foi assim lá no Éden, foi assim com Jesus no deserto, e vai ser hoje no século que nós estamos vivendo. E vivemos num tempo de muitas renovações. Temos hoje como Roma, cada um escolhe o Deus que quer, da maneira que cultua, da maneira que adora. Nós temos hoje um evangelho da inclusão, nós temos hoje um evangelho da aceitação, mas eu continuo dizendo que o evangelho não é o evangelho da aceitação, mas o evangelho é o evangelho da transformação. O evangelho é o evangelho que transforma a pessoa, o evangelho que não muda a atitude, o evangelho que não muda caráter. Não pode ser a palavra de Deus. O evangelho ele transforma, ele muda. Nosso culto não diz o que nós trazemos de fora, mas aquilo que apresentamos dentro. Agora eu quero dizer para você como que está esse mundo. E para isso eu vou ler 2 versículos bem rapidinho. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, para me poder, nós já vamos concluir. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ver como está esse mundo. Olha o que Paulo vai dizer. Esse versículo é tremendo. Olha o que diz. Nos quais o Deus, letra minúscula, deste século, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhe não resplandeça o quê? A luz do Evangelho. O Deus desse século, ele cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho, do que? Da glória de Cristo, que é o que? A imagem do Deus vivo. O versículo 2 diz para que nós sejamos transformados de que maneira? Na renovação do entendimento. É exatamente o que o Deus desse século quer fazer. É cegar o nosso entendimento e o do mundo, para que nós sejamos moldados pelo mundo. E nós ouvimos hoje
ensinos e pregações e nós dizemos, uau, que pregação! Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós não encontramos na Bíblia, e daí parece uma verdade, está cegando o nosso entendimento, mas a Bíblia diz, não vos conformeis com esse século, mas renovai o vosso entendimento, transformado o nosso entendimento. Vamos levar um versículo, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, 11:3, de 2 Coríntios. Olha o que Paulo diz. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido e a parte de vocês a simplicidade que há em Cristo Jesus. O apóstolo tinha uma preocupação tremenda com a igreja. O medo, ele temia que Satanás, o inimigo da nossa alma, corrompesse. A palavra corromper quer dizer apodrecer. Corromper o vosso entendimento e se aparte e acabe em vocês a simplicidade que há em Cristo Jesus. A Bíblia também diz que nós somos de Deus e o mundo jaz no maligno. 2 João capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. A Bíblia também diz que o diabo, nosso adversário, ele anda em nosso redor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. Qual é a resposta nossa diante de tudo o que nós ouvimos? De tudo o que nós aprendemos? Diante de tudo o que Deus fez para nós? A resposta é que tenhamos um entendimento renovado, transformado, cada dia, de tudo o que está acontecendo no mundo, e tendo conhecimento de Deus. Escute isso, na área que nós não temos conhecimento, é a área que nós seremos destruídos. É por isso que nós precisamos do conhecimento, do entendimento na nossa mente, para que quando o inimigo venha com as suas astúcias sobre a nossa vida, nós tenhamos a autoridade de Deus para expulsá-lo para o lugar que ele veio. Eu quero te dizer nessa noite, o Deus desse século, embora esteja trabalhando para destruir famílias, para destruir jovem, para destruir criança, ele é um derrotado, e a igreja de Cristo é vitoriosa pelo sangue do Cordeiro. Glória a Jesus, eita Deus de poder, aleluia. Não é a questão de vencer, nós já somos vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. O século que nós estamos vendo pessoas morrendo de ansiedade, pessoas morrendo de depressão, pessoas morrendo perturbadas por espírito maligno. O século que nós estamos vivendo, a maneira que nós estamos vendo o caminhar de todas as coisas. Qual é a resposta que nós damos a tudo isso que nós estamos vendo? O apóstolo Paulo nos diz, para que nós sejamos transformados, o nosso entendimento. Para que nós fazemos o quê? Olha a resposta. Para que nós vivemos, conhecemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Deus, nessa noite, tem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Sabe o que nós precisamos fazer diariamente? É entregarmos a nossa vida no altar de Deus e deixar que Deus faça a sua perfeita vontade de Deus na nossa vida. Nós precisamos de uma entrega total na presença de Deus para não sermos moldados com este mundo, mas sermos transformados, glorificando, adorando a Deus.
Nós precisamos que a chama do Espírito Santo ela continue acesa dentro do nosso coração, ela não pode se apagar. Paulo está dizendo: eu rogo pelo amor, pela compaixão, que vocês ofereçam. Por favor, se coloque em pé. Eu quero fazer uma oração nessa noite e quero convidar a você nessa noite para vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida, quero orar pela tua família, eu quero orar por você nessa noite, para que Jesus venha transformar, para que Jesus venha trazer princípios também. Alguém que tem uma enfermidade pode vir à frente. Jesus Cristo vai curar a tua enfermidade, seja ela ansiedade, seja ela depressão, vem à frente. Jesus vai curar a tua enfermidade. Tem alguém que falava em línguas estranhas, não fala mais, pode vir à frente. Jesus Cristo vai dar a vitória nessa noite, vai acender novamente a chama do Espírito Santo, vai acender novamente. E hoje você pode sair daqui dizendo: Senhor, eu quero experimentar a perfeita vontade de Deus.